Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde, uma tarde de quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. Uma quarta-feira quente, muito quente em Ribeirão Preto, 34 graus nesse momento, nublada, às vezes sol e sol forte, né? A possibilidade de chuva nesse exato momento 0%, tá? A chuva, segundo a meteorologia, não virá. A umidade relativa do ar está em 39, mas não se engane porque a temperatura ainda vai subir 2 graus, tá? E ao longo da tarde, aí, aos 36 graus, a umidade relativa do ar pode cair até muito próximo dos 20% hoje. Então, evitar fazer exercícios ao ar livre, qualquer coisa, exercício ao ar livre não, né? Por causa dessa umidade. É o verão brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá bom? Então, hoje nós teremos 36 graus de máxima, tivemos 23 de mínima, 13 é muito bom, né? Mas 23 de mínima, nós temos 13 graus de amplitude térmica, então ainda está muito quente e a sensação térmica hoje deve chegar muito próximo aos 40 e possivelmente até ultrapassar. Então, evitar fazer exercício ao ar livre, tomar bastante líquido e também continuar fazendo aqueles protocolos que a gente sempre fala, né? É aquilo que nós devemos fazer para que não tenhamos problemas de saúde em nossas casas também, né? Os escorpiões estão aí procurando um lugar para se abrigar, né? Escombros, tijolos, telhas, madeiras velhas, aquelas coisas, restos de construção civil, são um ambiente que fica úmido, quente, favorável para a proliferação do escorpião. E o mosquito Aedes aegypti, se chover, a água fica paradinha lá no ambiente limpinha e ele vai lá e faz o seu criadouro. Então, evite ter ambientes favoráveis tanto para o mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue, quando hemorrágica, pode te matar. Então, dengue mata sim, tá? Tem gente aí, dengue não mata, é só... Não, dengue mata sim e você tem que tomar cuidado. Limpa a sua casa, porque a sua casa é responsabilidade sua, tá bom? Dado o recado, eu quero falar com você a respeito de uma situação que hoje pela manhã nós tivemos aí uma pessoa falando que avançar em 2025 já está feito, porque nós temos uma promessa e uma promessa em cima de prosperar, de avançar, de fazer, de ganhar. E eu vou falar uma coisa para você que não é bem assim, não. Não é assim. Você pode ter uma promessa, você pode ter uma palavra, mas se você não agir em cima dessa promessa, em cima dessa palavra, obedecendo aquilo que ela pede para que aconteça, você não vai ter prosperidade. Tô triste aí, irmão? Tem gente que está pensando que só porque tem uma promessa, tem uma palavra, alguém disse, ó, quem tem promessa não morre. Morre sim. Tinha promessa de receber alguma coisa grande, não obedeceu, foi desobediente, agiu impensadamente, né? E morreu. Tinha uma promessa de ser um grande empresário. Morreu. Tinha uma promessa de ser um grande político. Agiu errado. Tomou decisões erradas. Morreu. Tinha uma promessa de ser um homem que poderia fazer grandes coisas pela nação. Tomou atitudes erradas. Morreu também. Quem tem promessa morre se não obedecer. Também morre. Pode continuar? Pode, mas a promessa nunca vai se cumprir. Se não morre, a promessa não se cumpre. Mas quem tem promessa também pode morrer, tá bom? Então eu queria conversar com você a respeito desse versículo aqui, ó. Moisés estava no mar Vermelho, né? Chegou ali na beira do Mar Vermelho e começou a reclamar com Deus. E agora tinha um mar na frente deles e atrás vinha o pessoal do Egito. O faraó e os seus carros. Vem lá.
e eles olhavam para lá, a poeira do deserto estava se levantando e à frente tinha o Mar Vermelho. Só reclamação. Poderia ter nos deixado lá no Egito, pelo menos lá a gente tinha o que comer, não tinha que ficar correndo. O Senhor trouxe aqui para sofrer nesse deserto, morrer agora aqui na beira desse mar, e eles estão avançando, olha o que você fez conosco. Deveria ser tudo isso que eles estavam falando para Moisés. Eu paro, tem horas e fico pensando, gente, será possível que aquele monte de gente que saiu lá do Egito, que viu um monte de milagre no meio do deserto, ainda queria voltar para lá para levar chibatada nas costas e produzir tijolos para eles, produzir as coisas para os egípcios e viver debaixo do jugo dos egípcios? Eles ainda queriam isso? Deus falou para Moisés assim quando ele chegou lá para poder reclamar: dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Vocês têm promessa realmente de uma terra prometida. A terra prometida está aí, foi dada para vocês mesmos, é isso mesmo. Êxodo no capítulo 14, versículo 15, se você olhar aí, o versículo 15, está dizendo uma parte do versículo, e Deus veio e falou, foi claro com eles, diz aos filhos de Israel que marchem. Mas tem um mar na frente. O que vai precisar fazer? Eu tenho uma promessa que está do lado de lá do mar, e eu preciso passar para o lado de lá do mar. Não é o que hoje as pessoas estão dizendo? Alguém disse acertadamente esses dias, e eu guardei muito bem isso: o 2025 é você. 2025 é você. Eu parei, fiquei pensando, falei assim, nossa, 2025 somos nós. Vai ser aquilo que nós agirmos para que seja. Em conformidade ou não com aquilo que nós estamos falando, obedecendo, porque tem gente que não gosta, né? Tá cheio de gente aí que, nossa, vai ter que tomar atitude, já não tem a promessa? Deus não pode fazer? Pode, mas ele vai depender de você, das suas atitudes. Ele não vai dar nada de graça, tá? Sem esforço para ninguém. Alguém disse que Deus não dá asa para cobras. É verdade. Porque se é cobra, se é problema, ele tem que rastejar. Na realidade, nós não fomos chamados para viver como cauda. Isso é fato. Tem uma promessa dizendo que nós seremos colocados por cabeça e não por cauda. Por cabeça e não por cauda. Entende? Então presta atenção. Para que essa promessa se cumpra, o que precisa? Quais são as atitudes que nós precisamos tomar para que essa promessa se cumpra na nossa vida? Qual era a promessa que Deus tinha dado para o povo de Israel? Olha, vocês são descendência de Abraão e eu fiz uma promessa para Abraão, mas vocês vão ter aí desafios para poder cumprir e viver essas promessas. Vocês vão precisar manter a fé, ter disciplina, coragem na jornada que vai ser empreendida. Deus podia muito bem pegar aquele povo que estava lá no Egito e jogar dentro da terra prometida. Podia. Mas é 3 milhões de pessoas, 4 milhões, alguns dizem que essa era a cifra, era a quantidade. Para Deus não tem impossível. Mas ele queria um povo dentro da terra prometida que dependesse dele. Dependesse dele. Porque esse movimento para poder falar assim, avançar em 2025, depende de mim e de você. Deus tem promessa? Ele prometeu? Recebi uma promessa. Deus vai fazer. Vai. Então começa a agir. Porque senão não vai ter não. O que você está falando, pastor? Eu vou precisar ainda fazer alguma coisa? Já não chego... Não vai ter. Ou você toma algumas decisões, ou você confia e vai marchar, ou então
não vai ter terra prometida. Se Moisés tivesse pego a vara, o bordão que ele estava na mão, né? E não tocado as águas, não levantado para que as águas abrissem, como é o caso aí dessa imagem que está atrás de nós, ninguém ia passar pé enxuto no Mar Vermelho, não. Não ia. Por quê? Porque precisa de decisões e atitudes de cada um de nós. Ponto, tá acabado. Deus não podia abrir o mar sem ele ter que levantar a vara, ou tocar a vara, ou fazer qualquer atitude. Podia. Ele manda. Ele deu ordem ao mar para poder chegar até na praia, naquele limite, pronto, tá acabado. Você acha que ele não pode falar, agora você divide no meio aí, que tem um pessoal aí que tá querendo passar? Podia. Ele pode fazer as coisas para você também nesse ano de 2025. Pode. Mas vai depender muito mais de você do que de Deus. Ele já está pronto. Nós vamos precisar tomar as nossas decisões. Deus já está pronto para abençoar aqueles que querem ser abençoados e tem uma promessa de bênção sobre a vida dele ou dela. Deus quer abençoar. Deus não quer ver ninguém passando dificuldades. Não é propósito de Deus essas dificuldades. É aquilo que nós falamos agora há pouco, é isso mesmo. Vou pedir que vocês evitem colocar no chat aí agora, porque eu não consigo ficar lendo e falando. Mas é assim, sabe? Tem gente que acha que porque tem uma promessa, deitar de barriga para cima e esperar. A promessa vai acontecer. Deus prometeu. Prometeu. E aí? Deus promete que vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. O século não se consumou ainda, portanto, Ele está conosco. Mas você está com Ele? Alguém disse outro dia de uma pessoa que se dizia muito crente, ou era muito crente, e que um dia ela resolveu tomar uma decisão errada e acelerou o seu carro mais do que era permitido na via, esquecendo-se que na frente, muito próximo de onde ele estava acelerando demasiadamente, havia uma rotatória. Não conseguiu fazer a rotatória. Homem que estava debaixo de uma promessa, havia recebido a promessa dele, que era um carro novo, potente o suficiente, mas não sabia pilotar e não tinha consciência do que ele estava fazendo e o local onde ele estava fazendo. Parece-me que ele não conhecia o local e não sabia que ali logo à frente tinha uma rotatória. Mas se estivesse cumprindo aquilo que as placas estavam dizendo, não teria dado problema algum, ainda que tivesse debaixo do capô do seu carro um motor muito possante. Assim é a vida. Assim são as promessas para cada um de nós. Você tem promessa para 2025? Nota 10, eu gosto dessas coisas. Gente que tem promessa. Mas gosto de pessoas que querem avançar cumprindo aquilo que está sendo solicitado. Avançar em 2025 requer de mim e de você posicionamentos, decisões, tomadas de atitudes, e que muitas vezes você vai ver que esses desafios, na maior parte das vezes, são desafios muito grandes por causa das nossas forças, e não a força de Deus. Se você renovar suas forças em Deus a cada dia, muito provavelmente você não vai se cansar, porque a Bíblia diz que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços, né, certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 29 até o 31.
Isaías 40, 29 ao 31, e eu peço de novo que não mandem mensagens aí no chat agora. Nós precisamos ser intencionais, intensos também naquilo que Deus está nos pedindo para poder fazer. Quando Moisés levantou a vara, tocou nas águas, para que o milagre acontecesse, foi necessário o emprego de um movimento, de uma atitude, dele se levantar, ir lá e obedecer. 2025 está aí. Mas eu não quero que você fique iludido pensando que Deus vai fazer tudo aquilo que foi prometido para 2025 sem uma tomada de atitude sua. Avançar em 2025 é responsabilidade nossa. A promessa de Deus está dada. 2025 será realmente muito próspero se você e eu tomarmos as atitudes que são necessárias para atravessar esse tempo de dificuldade, de problema e assumir, tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Já está liberado. Precisa das nossas atitudes. O convite então tenho 30 minutos. O convite é para que você aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, todos os dias. Não venho aqui para poder falar para você a respeito de igreja, não venho de denominação. Tem gente que quer saber de onde que é capelão, porque capelão não fala de que igreja, qual que é. Não é o foco. O que eu tenho para poder dizer para você aqui, nesse ambiente que é público, que você, eu, todos nós, todos que estão aqui na live agora, muitos, né? Eu fico muito feliz, esse número cresce a cada dia. Precisamos aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Simples assim. Não tem como entrar no céu, não tem como entrar na terra prometida se não for através de Jesus Cristo. A nossa Canaã celestial está à nossa espera. Mas o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Foi Ele que deu essa declaração. E você? Você vai ter que tomar a decisão. Eu penso que Moisés poderia ter falado para Deus assim: espera um pouco. Não foi o Senhor que criou esse mar? Fala para ele abrir, levantar daqui e ir lá levantar meu bordão, levantar minha vara para poder mostrar que eu estou lá. Não precisa, o Senhor pode fazer. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer por nós, tá bom? Ainda que você esteja aí numa cama de hospital, Deus não está contente com essa situação. Tem gente que acha que Deus está punindo. Deus não está punindo ninguém. Na maioria das vezes, presta atenção, na maioria das vezes você está numa cama de hospital porque se alimentou mal, bebeu bebida alcoólica, fumou, drogas lícitas ou ilícitas. Raras vezes são de funções hereditárias, né? Eu já tenho uma pessoa na família, A hereditariedade, Deus pode quebrar e mudar essa história neste exato momento. Tá bom? Isso. Se você aceitá-lo, algumas coisas são frutos daquilo que você já plantou. E você vai ter que passar por essas dificuldades. Outras vão ser repreendidas instantaneamente. A ação do inimigo na sua vida já não poderá mais existir se você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Não tem. Mas o fruto daquilo que você fez para trás, só se houver um propósito de Deus para ele repreender. Tá bom? Do jeitinho que eu expliquei. Então, fica o convite para você. Se você quiser, nessa oração que eu vou fazer, você pode muito bem falar com Deus, dizer para Ele que você está voltando ou está aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.
E eu vou orar por aqueles que estão na minha relação. Você que tem a sua relação aí, pega a sua relação. Temos 20. Mas falaram que pode ser 30. Então vamos fazer com 25. Tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Então tá bom. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento com todas essas pessoas que estão orando, pedindo perdão das suas atitudes, dos seus posicionamentos, das suas situações, aquilo que eles tomaram de atitude durante esse tempo que se chama 2025, 2024 e quem sabe 30, 40, 50, 60 anos atrás. E hoje estão sofrendo sobre essas decisões, esses posicionamentos, mas agora se arrependem e querem ter uma nova vida com o Senhor, aceitando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Aqueles que estão retornando ao aprisco, voltando para o Senhor, que o Senhor os receba de braços abertos, assim como esses que estão chegando agora para esta caminhada da fé. Nós oramos para que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um de nós. Continue fortalecendo o coração de cada um deles e fazendo com que os seus pés não vacilem. Eu oro pela dona Maria José e pelo Emerson. Eu oro pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela sua família. Oro pela dona Néia e pelo seu Fernando. Eu oro também pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pelas suas famílias. Eu oro pelo Eduardo de Piracicaba, que já está recuperado. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos seus netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nas casas de repouso, nos asilos. Eu oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão de férias, recarregando suas baterias. Oro por todos aqueles que também trabalham no ambiente educacional. Que o Senhor dê graça, saúde e paz, muita prosperidade a todos eles. Oro pelos que estão hospitalizados, aqueles que estão aguardando uma vaga no hospital, aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que vão passar por uma intervenção cirúrgica, aqueles que tiveram um resultado de exame não favorável e agora estão tristes, desesperançados. Fortaleça a fé dessas pessoas. Eu oro por todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar. E todos eles tenham uma bênção especial nesta data de quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Oro por todos aqueles que estão passando por drogadição, pelo alcoolismo, pela situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de possessão, de depressão, de angústia, tribulação, tristeza extrema, aguda. Nós repreendemos esses inimigos em nome de Jesus e declaramos que essas pessoas são propriedade do Senhor. E que só o Senhor, só o Espírito Santo de Deus tem autorização para atuar nessas vidas. Oramos para que o Senhor abra a mente e o coração dos empregadores, dos empregados, dos empresários, daqueles que são e estão desempregados. Que esse tempo seja um tempo passageiro, que 2025 abram-se portas de emprego, oportunidades de trabalho e que eles estejam preparados para exercer as funções das quais, nesse momento, muitas empresas estão solicitando. Abre o coração e a mente de todos aqueles que estão orando conosco, para que possam ver e ter lucidez necessária para se decidir por Jesus Cristo nesse tempo de 2025. Eu oro para que o Senhor dê graça, paz, saúde, prosperidade e alegria para todos aqueles que estão gerando emprego na nossa nação. Mas eu quero orar em especial por todos aqueles que estão administrando essa nação, seja no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, seja ele no Poder Federal, Estadual, Municipal, aonde quer que tenha alguém exercendo um cargo público, uma função pública, que faça com equidade, com sabedoria, para que possam fazer prosperar essa nação e prosperar o seu povo. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até mais.
se o Senhor assim permitir. Cuide-se, hein? Hoje a temperatura vai subir, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Boa tarde.